Gênesis capítulo 41, versículo de número 38. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Você crê que essa palavra é de Deus? Eu vou ler o versículo 39, a parte A, e você repete bem forte. Vamos lá. Depois, mais forte. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus, Yahvé, te fez saber tudo isso. O próprio Faraó, que é um ímpio, está fazendo uma afirmação. Ele está afirmando que quem foi que deu todo esse entendimento para José? Deus. É impressionante. Até um ímpio consegue reconhecer quando Deus faz algo. Até um ímpio consegue honrar a Deus quando Deus faz algo na vida de uma pessoa. Mas infelizmente tem pessoas que ainda se acham acima de tudo e de todos e não honram ao Senhor. Quantos aqui podem honrar esse Deus como Criador de todo o universo, o possuidor dos céus e da terra? Aplauda Ele. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Senhor Deus eterno, bendito e todo-poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. A Tua palavra está sendo aplaudida, o Teu nome está sendo glorificado. Fala com o Teu povo, Senhor, fala com a Tua igreja, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se, por favor, diga graças a Deus. José é filho de Jacó. José, desde a sua infância, ele teve que conviver com a inveja dos irmãos. José teve que conviver com a dificuldade dos irmãos aceitarem que ele tinha algo espiritualmente diferente. Os irmãos lançaram ele numa cova a princípio, com o desejo de matá-lo. Um dos seus irmãos disse: não, nós não podemos ter nas nossas mãos o sangue de um próprio irmão. Vamos vendê-lo. E eles vendem José por algumas moedas como escravo. E a primeira coisa que eu vejo na vida de José é que os irmãos dele não sabiam o valor que ele tinha. Se os irmãos de José soubessem o valor que ele tinha, não teria vendido ele por algumas míseras moedas de prata. Mas Deus reconhecia o valor de José. Quero que você, desde o início agora, já tome posse de algo de Deus para a tua vida. As pessoas não sabem o valor que você tem. As pessoas não reconhecem o valor que você tem. As pessoas podem não reconhecer, a sua própria família pode não reconhecer o valor que você tem, mas você é valoroso, você é valorosa. Existe um Deus lá no céu olhando para essa igreja hoje, que Ele reconhece o valor que você tem. E você é tão valoroso, você é tão valorosa para Ele, que Ele
ele entregou o seu próprio filho para morrer na cruz e se entregar, e pelo preço do sangue, como diz a palavra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que você não foi comprado a preço de ouro, nem a preço de prata, que são coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado. A sua alma tem tanto valor que ela foi comprada com o sangue de Jesus. A sua alma, a tua vida é tão valorosa que o sangue de Jesus é o preço que foi pago por ela. E tem gente que não te valoriza, tem gente que não dá nada por você, tem gente que não acredita no seu potencial, mas essas mesmas pessoas, ouça o que eu estou dizendo e profetizando, um dia essas pessoas vão se arrepender por não terem visto o valor que você tem, por terem te rejeitado. Você já ouviu aquela expressão? A pessoa só valoriza quando é. Tem muita mulher aí que o marido nem dá valor. Mas se acontecesse um divórcio, o que é contra a palavra de Deus, mas se acontecesse, aí esse homem ia ver a boa peça que ele perdeu. Os irmãos de José, quando venderam ele, estavam vendendo ele meio que querendo se livrar de um problema. Só que alguns anos depois, quando José passa a sustentar eles, aí eles reconhecem o valor. José vai ser vendido, vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele começa a crescer, ele vira o diretor de tudo o que Potifar tem. E a mulher de Potifar arma. A mulher de Potifar arma um laço para ele, uma cilada. E ele vai parar dentro de uma cadeia. O interessante da vida de José é que nos faz entender que tudo Deus usa como propósito. Por que aquela mulher foi fazer aquilo? E ele vai parar dentro de uma cadeia. Na cadeia aparecem dois homens que trabalhavam para o rei, que é o faraó. Esses dois homens têm um sonho. Eles acordam no outro dia contando o sonho, e José recebe toda a interpretação do sonho. E ele chega para o copeiro e diz: olha, a interpretação do teu sonho é que você vai voltar a servir Faraó de novo. Você vai colocar o vinho na taça dele, você vai voltar a trabalhar com ele. E para o outro ele disse: olha, no seu caso já não é o mesmo, você não vai voltar a trabalhar. E a palavra de Deus diz que passa um tempo e acontece exatamente como José falou. Aí a palavra de Deus diz que depois disso passam-se mais 2 anos. Lá dentro do palácio, Faraó dorme e ele tem um sonho. O primeiro sonho é um sonho onde ele vê muitas vacas magras e do outro lado ele vê vacas gordas. Aí ele dorme e ele sonha. Outra vez, só que o sonho agora aparentemente é diferente. Ele olha como se fosse uma grande plantação, aonde nascem espigas de milhos. As espigas nascem, e uma metade delas é frutífera, e a outra metade não tem fruto algum. O faraó convoca todos os feiticeiros da época, todos os adivinhadores, para tentar decifrar aquele sonho, e nenhum deles consegue convencê-lo. E aquele copeiro que está colocando o vinho na taça do rei ouve essa conversa, porque empregado é uma maravilha, né? Empregado, garçom, fala aí, João, você que já trabalhou de garçom.
Já ouviu muita história, né? Só o copeiro está lá, gente, colocando o vinho, mais alguma coisa, o senhor está só ouvindo a conversa. Mas ninguém vai decifrar esse sonho. Eu estou sustentando todos os adivinhadores do Egito e ninguém é capaz de me dizer o que significa esse sonho. Aí você entende o porquê que José foi parar na cadeia, porquê que o copeiro teve o sonho, para que tudo aquilo aconteceu lá atrás, para que se cumprisse o plano de Deus lá na frente. O homem fala: olha, tem um rapaz hebreu que eu conheci na cadeia, que eu tive um sonho e ele decifrou o sonho e aconteceu igualzinho. Chama ele aqui. Traz esse rapaz aqui que eu quero conhecê-lo. Pegam o José na cadeia, dão um banho nele, cortam o cabelo, fazem a barba, tiram a roupa de presidiário, colocam uma roupa melhor, e lá vai o José, e entra na sala aonde está o trono de Faraó, e o Faraó começa a contar o sonho. Ele vai dizer, eu quero que você leia aqui comigo o capítulo 41, versículo 1, qual era o sonho? E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. Um outro sonho. Versículo de número 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Quando ele tem esse sonho, ele não consegue entender. Mas quando José se coloca diante dele, olha o que diz a palavra no versículo de número 28. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, e mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela terra será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Diga comigo, porquanto será gravíssima. O interessante aqui, amados, me veio aqui na memória, não sei, posso estar enganado, porque eu não sou o dono da verdade, mas se eu não me engano, esse governo do PT já está há quantos anos no Brasil, hein, ô Benedito? Você que é um homem bem informado. Mais de 10 já? 14? Foram 2 mandatos do Lula, mais um da Dilma e o outro já pela metade. Se você parar para perceber, desses 14 anos aí que nós podemos dizer, houve um período em que tudo parecia 1000 maravilhas no Brasil. O povo começou, até pobre começou a comprar TV de plasma, LCD, andar de avião. Boa, irmão. Houve um período na história desse país que parecia que isso daqui ia virar as Bahamas. Parecia que isso daqui ia virar país de primeiro mundo. Eu não sei se você consegue entender e assimilar
com o que eu estou dizendo aqui a respeito desse texto. Um período em que houve grande abundância, mas que não souberam aproveitar. E agora está vindo o tempo contrário, o tempo da crise, o tempo da fome. Porém, Deus colocou José ali com um propósito muito grande. A palavra diz no versículo 32: o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Versículo 33: portanto o Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha ele sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades, e guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. O ensinamento que José está dando, que vem da parte de Deus, é: no momento da fartura, não desperdice. Preste atenção nisso aqui, queridos. Existem momentos na vida de uma pessoa que a pessoa começa a prosperar, a pessoa abre para ela uma porta de emprego numa empresa boa, ou a pessoa começa a viver na sua própria empresa um período de bons lucros. E normalmente nessa época, o que é que as pessoas fazem? Esbanjam, gastam à toa. Ah, eu tenho um bom emprego. Ah, eu estou com uma empresa, minha empresa está crescendo, que isso, eu vou viajar muito. Vou gastar a vera. Qual é o ensinamento que nós estamos tendo aqui? Guarda o trigo embaixo da tua mão, viu, Faraó? Enquanto é tempo de vacas gordas, faz o seu pé de meia. Enquanto você está trabalhando aí numa boa empresa, tem um bom salário, enquanto os rendimentos estão crescendo, faz o seu pé de meia, guarda, porque você não sabe se poderá vir uma crise futura. Para que quando essa crise futura, esse tempo difícil aparecer, enquanto muita gente vai estar desesperada, correndo de um lado para o outro, você vai ter de onde tirar e você não vai passar necessidade. Essa direção está sendo dada por Deus, para que você entenda o tempo que Deus está determinando. Ele determina o tempo da crise e é Ele que determina o tempo da fartura. Mas Ele também determina que aquele que é direcionado pela sua palavra, mesmo em tempo de crise, não vai passar fome. Davi escreveu dizendo: sou velho, já fui jovem, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Agora no capítulo 38, a ideia que Faraó recebe é que ele deve escolher alguém com muita sabedoria, alguém que tenha muita inteligência, para poder governar e arquitetar e projetar tudo aquilo, toda aquela estratégia. Coloque um homem que vá ser como se fosse o seu braço direito, o seu primeiro-ministro, e ele vai escolher governadores, pessoas também capacitadas para cuidar das províncias. E nós vamos agora fazer uma nova forma de colher impostos no Egito. Todo trabalhador no Egito vai trabalhar, mas vai pegar a 5ª parte dos seus rendimentos
e vai dar para Faraó. A princípio, parece ser um absurdo. Mas eu quero te perguntar uma coisa: quando viesse a crise, quando viesse o aperto, aquele mantimento não seria voltado para todo o povo egípcio? Porque o texto sagrado diz, amados, que quando a crise chegou, quando até a época da fome chegou, todas as nações em volta corriam para o Egito. O Egito cresceu demais. O Egito nessa época se tornou uma potência econômica, porque todo mundo ia comprar trigo, ia comprar pão lá no Egito. A volta era só miséria. A volta do Egito era só fome. Mas no Egito tinha aquele pão que foi guardado debaixo da mão de Faraó, debaixo da mão do rei. E ali estava se cumprindo a profecia que nós estamos liberando aqui nessa manhã sobre todos que estão determinando que 2016 vai ser o ano do triunfo. E vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Essa crise vai causar fome, infelizmente, para muita gente. Essa crise vai causar desemprego, infelizmente, para muita gente. Mas para aqueles que esperam e confiam no Senhor, Deus vai guardar o que você tem. Enquanto muitos vão estar passando fome, você vai ter fartura. Enquanto muitos vão estar desesperados, você vai ter o guardado, porque a sua fé está no Senhor. Agora, o que me chama a atenção, amados, é que Faraó, no versículo 38, vai dizer: acharíamos um homem como este? E olha o que é que o Faraó enxergou nele. Pergunte para quem está aí do seu lado: os ímpios enxergam o Espírito Santo em você? Isso aqui é uma coisa muito séria, gente. No Egito se adorava tudo quanto é tipo de Deus, todos os tipos de ídolos que você possa imaginar. Duas características que eu vejo em alguém que tem o Espírito de Deus, eu enxergo em José. José chega até Faraó, e Faraó conta 2 sonhos gigantescos. O que José está fazendo até então? Ouvindo. Porque quem tem o Espírito Santo aprende a ouvir primeiro e falar depois. Tem gente na ansiedade do coração, no impulso. Você fala meia frase, a pessoa já vem te engole falando. Porque ela não sabe ouvir. Enquanto ele ia ouvindo, ele ia meditando e Deus ia dando toda a direção. Ouça. Tenha paciência para ouvir. Analise a situação com calma, com tranquilidade, antes de abrir a tua boca e talvez dizer algo que foi apenas um impulso do seu coração. Você já foi alguma vez no médico ou levou seu filho no médico? O médico diz assim: o que está acontecendo com a criança? Ah, está com uma dor, já sei, vai tomar bezetacil. Tem médico por aí que é assim, é verdade ou não é? Você nem acaba, ele nem olhou para você. Agora, se ele é um médico sábio, ele vai ouvir você dizer quais são as dores, quais são os sintomas. Depois ele vai sentar aqui, abre a boca. Esse daí é o bom. Faraó percebeu que enquanto ele falava, José só ouvia. E quando ele abriu a boca para falar, quantas palavras sábias,
Quantas palavras direcionadas pelo Todo-Poderoso, coisas que eram tão íntimas que o faraó teve que reconhecer. Só pode ser o Espírito Santo de Deus que está usando ele para falar comigo. Acharíamos um homem como esse em quem age o Espírito Santo de Deus? E depois faraó disse a José: pois que Deus, eu reconheço que não é a tua inteligência, você é muito inteligente, você é muito sábio. Não teve outro homem tão inteligente e sábio como você. Entraram aqui todos os adivinhadores do Egito, e nenhum deles é mais inteligente e sábio do que você. Mas faraó está dizendo: eu reconheço que é Deus. Foi Deus que te fez saber tudo isso. Diga para quem está ao seu lado: foi Deus que te fez saber tudo isso. Você pode ser um bom motorista, você pode ser uma boa funcionária, você pode ser um bom mecânico, você pode ser um bom jornalista, você pode ser um bom cinegrafista, eu posso me considerar um bom pastor, mas nós temos que reconhecer que quem nos deu e nos deu todo esse conhecimento foi o Senhor Criador dos céus e da terra, e que sem Ele nós nada somos. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que você é tudo, que você sabe tudo, que você é o sabichão. Não! Existe um Deus que te dá sabedoria e que te dá inteligência. Reconheça isso. Quero que você vá comigo até o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8. Olha que texto lindo esse daqui. Sabe qual é o problema do ateu? Ele não acredita em Deus porque ele acredita na força do seu braço. Ele acredita que ele conquista tudo na vida pela sua própria inteligência. Devemos lembrar que o Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Olhe por essa sociedade, você vai ver muitas pessoas capacitadas, sábias, inteligentes, que não conseguem nada. É impressionante. Tem gente muito menos capacitada conseguindo chegar. Tem gente com muito menos talento conseguindo ser alguém na vida. Enquanto muitos talentosos, achando que apenas o dom e o talento que tem já é o suficiente, e não sabem se humilhar, não sabem pedir ajuda. Aqui em Deuteronômio capítulo 8, diz aqui a palavra do Senhor o seguinte, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar e saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a conhecer e entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nesses anos? Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor, o teu Deus, te mete numa terra de ribeiros de águas, de fontes de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e olmeiras, terra de oliveiras, abundante azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela.
terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que te ordeno, para que porventura, havendo comendo tu, e sendo farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiveres aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da casa da servidão, e te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e escorpiões, de secura, de que não havia água, e tirou água para ti da rocha do seixal, e que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires poder, para confirmar o meu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Não deixe o teu coração se elevar, para que você ache que tudo que você é, não, foi a força do meu braço, foi a minha inteligência, é porque eu sou bom, é porque eu sou excelente, é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não faça isso. Dê honras ao Senhor, que vai te dar sabedoria, que vai te dar entendimento, o Senhor que vai te guiar mesmo no caminho de crise, para você triunfar e crescer e prosperar. Lembre-se, e até os ímpios vão reconhecer que você só chegou lá porque você tem um Deus que trabalha por você. Quantos tomam posse dessa palavra? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de